homem sempre tentou decodificar segredos. As comunicações militares, as cartas de amor, o conhecimento proibido. Cedo ou tarde, a maioria dos textos secretos eram decifrados. Mas entre todas as escritas enigmáticas da história, uma se destacou. Este texto desafiou todas as tentativas de desvendar o seu segredo por séculos. O manuscrito Voynich. É o livro mais misterioso do mundo, escrito por um autor desconhecido em um alfabeto absolutamente único e ilustrado com imagens intrigantes. Qual é o segredo escondido entre essas linhas? Porém, um outro perito assumiu esse desafio. Pela primeira vez, os dados físicos do manuscrito Voynich serão analisados. Talvez a tinta, os pigmentos e o papel sejam a chave para o enigma Voynich. O misterioso Código Voynich. Na sede do Serviço de Inteligência Militar dos Estados Unidos, esses peritos foram bem-sucedidos em decodificar o chamado Código Roxo do Japão. William Frederick Friedman, diretor do serviço, era um dos melhores criptografistas do mundo. Como treinamento entre seus serviços, Friedman e sua equipe decodificavam textos criptográficos históricos. E um por um, os códigos foram descobertos. Mas um texto antigo insistiu em desafiar todas as tentativas de ser decifrado. O manuscrito Voynich. Contrariados, os criptografistas desistiram. Foi o único código que não conseguiram desvendar. Questões sobre esse manuscrito, que nem chega a 200 páginas contendo símbolos inexplicáveis, são levantadas há décadas. No início do século XX, um negociante de antiguidades de Nova York visitou a Villa Mondragone, perto de Roma. Ele estava à procura de livros preciosos. O nome do negociante americano era Wilfred Voynich. Na Vila Mondragone, muitos textos históricos de uma escola jesuíta estavam guardados. Um dos baús que Wilfred Voynich tinha permissão de inspecionar possuía os bens de um dos mais famosos eruditos do século XVII, Athanasius Kircher. Entre os vários manuscritos, o baú continha um livro diferente. Voynich comprou o manuscrito e tentou decifrá-lo pelo resto de sua vida. Ele morreu sem chegar nem perto da resposta. Após a morte de Voynich, o volume acabou na Biblioteca Beinecke de livros e manuscritos raros em Yale. Essa biblioteca dispõe de um farto acervo de raridades, mas é provável que nenhum seja tão famoso quanto o manuscrito Voynich. Um dos maiores peritos do manuscrito Voynich é René Zandbergen. Há anos ele se dedica a isso. Boa tarde. Boa tarde. Posso ajudar? Eu vim ver os manuscritos Voynich. Tá bem, vou encaminhá-lo. Na primeira vez que vi um desenho na página do manuscrito Voynich, tive a sensação de que era uma coisa que eu poderia decifrar, que conseguiria ler.
Mas com o passar dos anos, percebi que errei. Não pude decifrá-lo como tantas outras pessoas antes de mim. Biblioteca da Universidade Yale. Só um minuto, estou transferindo. O precioso manuscrito é guardado em um lugar seguro na biblioteca Beinecke. Pela primeira vez, René Zandbergen pôde examinar o original. É algo maravilhoso que alguém tenha escrito isso há centenas de anos. E ainda hoje, com toda a tecnologia moderna, não o deciframos. Em mais de 200 páginas de pergaminho, um universo de 1 milhão de detalhes gráficos e uns 170 mil caracteres se desenrola. É esse? Sim. Deixe-me dar uma checada. Nessa complexidade de textos e imagens, o olho de um especialista pode se perder. Poderia desdobrar Claro. essas páginas para mim? Dá para ver que tem umas imagens bem trabalhadas. É bem interessante. Outra coisa intrigante nesse manuscrito é que ele nos permite diversas interpretações. São tantos desenhos, tantas figuras, que se pensarmos em qualquer teoria, é possível achar uma evidência que a justifique. É impressionante. Porém, um olhar mais atento faz com que o manuscrito se mostre menos confuso. Os desenhos ajudam a dividir o livro em seções separadas. É Tá, tudo realmente incrível. A restauradora Paula Zayats passou muitas horas no manuscrito. Nós não conseguimos ler o texto, mas dá para imaginar do que se trata pelas ilustrações, pois ele parece possuir várias seções. Eu diria que a predominância do texto nesse livro seria relacionada à botânica e ervas. É claramente um livro sobre essas plantas, que mostra o seu sistema de raízes, as folhas e as flores. Eu diria que, possivelmente, ele fala sobre onde se pode encontrar essa planta, como ela cresce e também em que pode ser usada. A medicina era baseada nas ervas. Então, outra grande parte da medicina daquela época também é incluída no livro. Os gráficos do zodíaco, das estrelas, do céu. E são diversas páginas de desenhos do zodíaco com muitos detalhes e bem específicos. E, é claro, de novo, não dá para saber o que estão dizendo. Mas mesmo aqui, há paralelos surpreendentes com as formas naturais. Algumas das páginas do livro também contêm fenômenos ópticos. Se postas para girar, essas ilustrações ganham vida. O que essas combinações de plantas com símbolos astronômicos significam? Na Idade Média, se fosse se tratar com ervas, era preciso saber qual era o seu signo. E depois vêm as moças. Elas começam um pouco depois. Moças nadando em piscinas de água limpa. Essas cenas de banho são particularmente curiosas. Seria isso um indicativo de uma coleção de receitas para banhos de cura? Ou até mesmo o segredo para a fonte da juventude? Outras ilustrações parecem apoiar essa ideia. Aí em seguida vem essa seção até o final. Acredito que parecem receitas. Quando as ervas estiverem como essas, é dessa forma que vocês devem cortá-las. As ervas que viu nas páginas anteriores. E é assim que você precisa que estejam para cozinhá-las ou esmagá-las. Então não sei, para alguém que não sabe nada do assunto, certamente se parece com um livro de ervas ou de medicina. Será que o autor era um gênio da medicina tentando esconder suas descobertas dos concorrentes?
ou da Santa Inquisição, que muitas vezes eliminava rigorosamente os novos conhecimentos? Foi o próprio Wilfred Voitisch quem descobriu a primeira trilha que levava ao autor anônimo. Ele estava ocupado fazendo a reprodução do original quando, por acidente, um item que estava invisível apareceu. Alguém escreveu algo na primeira página. As palavras tinham sido riscadas do pergaminho, mas sob a luz ultravioleta, os traços de tinta ficaram visíveis. Olha só para isso. Eu posso ver um T. T, que é o começo de Tepenet. Tem algo embaixo. Jacobus de Tepenet. Está muito claro. Número 1990. Jacobus de Tepenet foi um médico viajante e especialista em plantas medicinais no século XVII. Alemanha, Praga. Seus preparados eram famosos por toda parte. Em 1608, ele foi convocado para Praga pelo imperador Rodolfo II. O imperador normalmente sofria de depressão e melancolia. Os extratos das ervas do famoso Tepenet serviam para aliviar a angústia do monarca. Tepenet fez experiências com ervas. Ele as cultivava, destilava os extratos, as misturava com álcool e com isso fez uma fortuna. Seus remédios alcoólicos pareciam ter causado bem-estar no imperador. Para agradecer a Tepenet, o imperador deu a ele um título e o nomeou como destilador-chefe do império. Mas por que um médico deixaria suas receitas em códigos? Os grupos que estavam envolvidos na prática da cura facilmente entravam em confusões com a igreja e com as autoridades. Kevin Rapp é o curador do acervo do manuscrito da Biblioteca Beinecke. A alquimia estava intimamente relacionada com o desenvolvimento da ciência no período pré-moderno. E ainda ao mesmo tempo, a alquimia era considerada uma questão extremamente misteriosa, significando que a informação que foi gravada nesses textos era muitas vezes considerada altamente secreta. Jacobus de Tepenet foi o autor do manuscrito mais misterioso do mundo? Quanto às ilustrações das plantas, dá para perceber que a maioria delas não corresponde a nenhuma planta natural. Os detalhes estão fora da proporção ou lembram vagamente as partes da anatomia humana ou de símbolos abstratos. Elas parecem ser mais imagens alegóricas do que ilustrações botânicas. Essa espécie de representação de planta refere-se à Idade Média. Era uma tradição medieval não representar as ilustrações de uma forma realista ou naturalista, mas, no caso, mostrava-se o poder que cada planta em especial possuía. Porém, no início do século XVII, as ilustrações eram diferentes. As plantas eram retratadas de um jeito muito mais realista. Se estivermos falando de um livro que foi escrito no século XVI ou XVII, seria de se esperar que fosse muito mais semelhante a um livro assim. Esse livro é de 1562 e, conforme vemos, ele dá uma ênfase muito maior na precisão. É possível identificar as plantas.
Esses aspectos da história da arte não foram considerados na época de Tepenet. Ele só teria trabalhado no estilo de seu tempo. Mesmo que seu nome tenha sido encontrado na primeira página, é improvável que seja ele o autor. Outros livros de sua posse tinham uma assinatura quase idêntica. Com certeza, em algum momento, o manuscrito Voynich pertenceu a ele. Mas o manuscrito deve ter sido escrito em uma época bem anterior. Uma indicação decisiva veio de uma carta que foi achada com o manuscrito. Essa é uma carta muito importante. Ela foi escrita em 1665 pelo médico que vivia na Boemia, Johannes Marcus Marci. Ele a está mandando para o seu bom amigo Athanasius Kircher, em Roma, que era um cientista universal e acreditava-se que ele conseguia entender todas as línguas do mundo. Marci enviou o livro para que ele o traduzisse. O interessante é que, nesta carta, também conhecemos um pouco mais sobre o passado do manuscrito. Marci ouviu de um amigo que esse livro foi comprado pelo imperador boêmio de Habsburgo, Rodolfo II, pelo valor de 600 ducados. O imperador Rodolfo II era conhecido por patrocinar as ciências. No entanto, em sua época não havia distinção entre ciência natural e magia. Rodolfo tinha uma gigantesca coleção de livros de ocultismo, instrumentos e objetos mágicos. Ele gastou enormes quantias de dinheiro para sua coleção, que incluía também o manuscrito Voynich. Quando Rodolfo morreu, deixou para trás uma grande dívida. Jacobus de Tepenet parece ter sido um de seus credores. Tepenet pode ter sido recompensado com objetos da biblioteca do imperador. Foi assim que, possivelmente, ele tomou posse do manuscrito Voynich. A carta para o gênio universal Athanasius Kircher contém outra dica da origem do manuscrito. A carta cita ainda o autor do livro, Roger Bacon. Roger Bacon era um estudioso clérigo inglês famoso no século XIII com um apelido que dizia tudo: Dr. Mirabilis, o Doutor Milagre. As ideias de Bacon excederam em muito o horizonte de seus contemporâneos. Seu desejo por novas descobertas com frequência o colocava em conflito com a Igreja. Ele foi preso por diversas vezes. Como um dos primeiros europeus, estava interessado em fenômenos ópticos. Ele encontrou uma explicação para o arco-íris. E também fez experimentos com a reflexão e refração da luz. Entre outras coisas, Roger Bacon trabalhou com lentes de aumento. Muitos desenhos na seção astrológica do manuscrito Voynich lembram formas que normalmente só são vistas pelo microscópio. Seriam essas as primeiras investidas em um mundo até então escondido? Isso também explicaria a codificação. Por causa das suas descobertas, Bacon deve ter ficado com medo de ser perseguido como um infiel.
Roger Bacon fazia experiências com lentes para a correção de problemas visuais. Será que elas também conseguiam ampliar outras coisas? O interessante é que Richard Santa Coloma investigou os fenômenos ópticos contidos no manuscrito. Na época de Roger Bacon, não havia microscópio que conseguisse fazer essas observações detalhadas que são vistas no manuscrito Voynich. Somente no século XVII, quando Cornelius Drebbel desenvolveu um microscópio complexo e sofisticado de lente dupla convexa, que poderíamos ver essas coisas que parecem estar refletidas nessas imagens. Então acha que poderia ser uma espécie de anotação científica? Bom, a princípio eu acreditei que pudesse ser algum tipo de anotação com observações através do microscópio e experiências microscópicas de Cornelius Drebbel. Mas com o tempo passei a crer mais que o Voynich era um documento de fantasia, muitos elementos fantasiosos. De fato, a maioria das ilustrações parecem separadas das condições da realidade. Será que refletem um anseio por um lugar ilusório? Um local que as mentes do século XVII imaginaram haver em um passado remoto? Na época em que Cornelius Drebbel estava em Londres, havia um interesse enorme na ideia do antigo livro de conhecimento misterioso. Se alguém criasse um livro como o Voynich, acabaria tendo um documento muito valioso que lhe concederia um grande prestígio e provavelmente a pessoa poderia vendê-lo por um bom dinheiro. Então talvez o manuscrito Voynich seja um objeto puramente decorativo, uma ilusão perfeitamente criada de um misterioso livro antigo. Mesmo hoje, olhar através de um microscópio pode abrir novas perspectivas. Paula Zayats fica surpresa pela perfeita execução técnica das ilustrações e caracteres do texto. E não é só isso. A superfície dos pergaminhos é muito suave e não foi mexida. Não vejo nenhum desgaste. Eu nem sequer vejo correções. Em outras palavras, 200 páginas de texto foram escritas sem o menor erro, uma façanha quase super-humana. Isso levanta uma suspeita. Há somente uma fonte de informação sobre a descoberta do manuscrito, o próprio Wilfred Voynich. Talvez esse negociante de sucesso de livros antigos não tenha resistido à tentação de criar um livro singular e muito precioso pelas próprias mãos. Várias pessoas suspeitam que Voynich poderia ter sido uma fraude. É muito diferente. Vemos os diferentes signos do zodíaco. Enquanto isso, a ciência moderna dos materiais tem as ferramentas para descobrir. Nossa. O perito em microscopia Joseph Barabi vai investigar o manuscrito. Ele e sua equipe já descobriram numerosas falsificações. Para determinar se um velho manuscrito é genuíno ou uma falsificação recente, o que você estaria procurando? Quais são as indicações que o ajudariam? Bom, a primeira coisa que fazemos é olhar para ele e ver se como ele foi feito é adequado para a época. Mas, principalmente, nós vamos verificar os materiais. Então, vamos ver uma página com bons pigmentos. Tá bem. Nós temos muitas escolhas aqui. Todos estão muito bons. No microscópio, a beleza escondida do manuscrito é revelada. Esse fantástico micromundo possui a informação que pode provar se o livro é verdadeiro ou se é uma farsa. Eu vou pegar um grupo de pequenas amostras e os métodos analíticos que usaremos variam de microscopia de luz, o que nos dá uma visão apenas de como ele é. E fazemos a análise elementar das partículas que nos informa do que consistem. Analisamos também a química usando métodos espectrográficos e cristalográficos. Isso nos dá um retrato do que é. O que estamos tentando determinar no exame é de que maneira o objeto foi criado, porque se for uma falsificação, a maioria dos falsificadores cometem erros estúpidos.
Eu vou pegar essas partículas aqui do topo. Muito bom. Joseph Barabi coleta a tinta e o pigmento de várias partes do manuscrito. Esse seria o pigmento mineral. O verde é mais misterioso. Vou pegar o deste lado. Vamos lá, eu odeio desperdiçar até uma partícula. Então, o que descobrimos é que a tinta é ferrogálica. E descobrimos que ela foi misturada em momentos diferentes porque sua constituição varia um pouco de amostra para amostra. O azul é azurita da terra, um pigmento mineral muito bonito. O vermelho e o marrom são pigmentos de ferro da terra. O ocre vermelho com hematita são cores maravilhosas. Então, em resumo, o que descobrimos foi que os materiais que constituem a escrita e a pintura deste documento são completamente apropriados para os séculos XV e XVI. E o mais importante, não encontramos nenhum material que indique que se trata de uma falsificação do século XIX ou XX. As tintas e pigmentos são a prova de que o manuscrito de Voynich é autêntico. Há séculos, os pigmentos de cor eram extremamente caros. Preparar as cores era uma questão de conhecimento e habilidade complexos. Em muitos casos, a goma arábica era usada para ligar os pigmentos. A pintura com pigmentos minerais era um desafio técnico. Os cristais maiores têm um forte brilho, mas são mais difíceis de aplicar do que os minerais finamente pulverizados. Para conseguir tons brilhantes, como no manuscrito Voynich, as cores tinham que ser aplicadas com muita cautela. Nesse caso, o artista certamente era qualificado. Em contraste, no entanto, muitos dos desenhos são desleixados, até ingênuos. Muitas das ilustrações do manuscrito, como esse pequeno dragão, ou as mulheres de bochechas vermelhas, parecem ser criações das mãos de uma criança. Na biblioteca Beinecke, René Zandbergen encontra com Edith Sherwood, que propõe uma teoria surpreendente. O primeiro desenho que vi do manuscrito foi este, e eu presumi ou desenvolvi a hipótese de que foi feito por Leonardo da Vinci na infância. Leonardo era uma criança superdotada que cresceu em uma família rica. Desde jovem, ele deve ter sido ensinado a usar pincel e caneta. Será que o manuscrito Voynich contém suas primeiras ilustrações? Se observar a qualidade da pintura e o tipo de traço dos outros desenhos, é possível notar que não são muito sofisticados. Pode ser um dos seus primeiros livros, feito quando ele era criança. Uma página em particular aponta para Da Vinci. Eu vi essa imagem astrológica que apresenta 15 senhoras nuas sentadas em banheiras, algumas delas obviamente grávidas, e um carneiro que representa o símbolo astrológico de Áries. O símbolo de Áries poderia significar o mês de abril. O Áries está rodeado por 15 mulheres obviamente grávidas. Se cada mulher representa um dia, o desenho pode significar 15 de abril.
As mulheres estão segurando estrelas, símbolos de nascimento. Uma das mulheres está segurando sua estrela com uma fita listrada. Ela está em uma posição de 10 horas. Teria Leonardo da Vinci simbolizado um evento importante? Fiquei com a impressão de que o desenho podia representar o nascimento de Leonardo da Vinci. Seria o manuscrito Voynich um exercício antecipado para os textos em código que ele mais tarde produziria? Leonardo era um gênio, um dos maiores artistas da história humana. Mesmo em sua tenra idade, ele era um desenhista especialista. Mas os desenhos do manuscrito Voynich não mostram nenhum sinal de genialidade precoce. E há um motivo para acreditar que essa não foi uma brincadeira de criança. Paula Zayats está convencida. Esse teria sido um livro caro? Esse livro pode ter sido bastante caro. Os pigmentos, particularmente os minerais que são usados, são de muito boa qualidade. Uma evidência especial é o fato de ainda podermos vê-los claramente. O pergaminho fica mais caro quanto maior for a folha. E esse livro contém uma série de encartes, incluindo um desdobrável de página inteira, que é bastante incomum. Quando você começa a mexer em um pergaminho desse tamanho e até maior, ele só pode ter sido tirado do meio de um pedaço de pele que por si só custa muito dinheiro. Então era necessário ter alguém com condições de comprar uma quantia razoável de pergaminhos de boa qualidade, de pigmentos bons e também tinha de dispor de tempo para fazer isso. Isso pode levar, de fato, uns 2 anos de trabalho. Aparentemente, o autor desconhecido investiu anos de sua vida em um livro que deve ter lhe custado uma fortuna para produzir. A informação que colocou nele deve ter sido bem valiosa. Na verdade, tão valiosa que precisou ser em código. Que formas de codificação o autor usa? Um especialista em códigos históricos, Gerhard Strasser, tem a resposta. O Código de César, originalmente usado por Júlio César, era popular durante a Idade Média. Um código de mudança em que o alfabeto é simplesmente deslocado 4 dígitos para a frente, de modo que se o A vira o D, o B vira o E, etc. Um código, portanto, fácil de usar e, igualmente, muito fácil de desvendar. Esse era o Código César. O Código de César é o método mais simples. Tudo o que a pessoa precisava saber era em quantas letras o alfabeto estava sendo mudado. Para decodificá-lo, leva-se um máximo de 25 tentativas. Ele não era seguro, então, em 1330, o Tribunal Papal tentou criar um livro de códigos onde palavras-chave estratégicas como Papa, Igreja ou Rei eram substituídas por caracteres individuais. Para decifrar essas mensagens, o receptor precisaria ter uma lista das palavras-código. Quando este método é usado, resulta em listas de códigos cada vez maiores, que são difíceis de atualizar. Outro problema é a transferência segura dessas listas do emissor para o receptor. Mais fácil de manusear e mais eficiente foi o disco de cifras. Vários anéis giratórios com caracteres habilitavam o usuário a criar códigos mais complexos. O quadrado de cifras foi a grande criação no final do século XVI. De um ponto de vista moderno, todos esses métodos são bastante simples.
Hoje em dia, os sistemas de cifras antigos ainda podem causar problemas ou podemos facilmente resolvê-los? Hoje, com a análise de frequência aprimorada e métodos de decodificação analisados por computador, podemos facilmente resolver textos codificados do século XVII e até do século XVIII. Para isso, precisamos de uma quantidade. 30 caracteres não são suficientes. Dado isso, e dado que o texto puro faça sentido, qualquer texto codificado desse período pode ser decifrado, hoje em dia, de um jeito mais fácil. Mas essa profusão de caracteres representa um texto que faz sentido? Para descobrir, todos os 170 mil caracteres do manuscrito foram avaliados eletronicamente. O padrão de distribuição de cada caractere poderia então ser comparado com padrões conhecidos de línguas naturais. O resultado: alguns caracteres ocorrem mais frequentemente do que outros, como, por exemplo, certas vogais em idiomas europeus. No entanto, a maioria dos elementos do texto Voynich não corresponde aos padrões fonéticos de qualquer língua natural. Apesar de todas as técnicas e ferramentas modernas que foram aplicadas, o misterioso manuscrito não revelou seu segredo. O código permanece indecifrável. O linguista Gordon Rugg ainda acha que está no caminho certo. Seu foco é a motivação do autor. Então eu acho que, para mim, o fato de ainda não ter sido decifrado por técnicas criptográficas modernas torna altamente improvável que haja uma cifra verdadeira ali. Então o manuscrito Voynich pode nem mesmo ser uma mensagem codificada. Os padrões de distribuição que Gordon Rugg encontrou apontam para uma direção diferente. Algumas das características do manuscrito são muito incomuns em termos de idiomas modernos, mas são exatamente o que se esperaria caso alguém produzisse algo artificialmente e tentasse fazê-la parecer uma linguagem. Gordon Rugg supõe que o autor desconhecido simplesmente queria criar uma impressão de que o livro continha algo misterioso. Para esse efeito, ele pode ter usado códigos históricos. Um método simples é a utilização de uma coisa chamada grelha de Cardano, onde o conceito básico é ter uma grelha, que é um pedaço de cartão, com furos nele e um padrão particular. Na versão criptográfica, você o coloca sobre um texto e ele revela a mensagem escondida através dos furos. Mas você também pode usá-lo para gerar um texto sem sentido, colocando sobre a mesa, lendo a palavra que se revela pelos orifícios, anotando, movendo de lugar, gerando outra palavra, escrevendo, movendo e assim por diante até o fim da grelha, e depois repetindo o processo. Então, usando esse método, pode-se gerar um texto de forma muito rápida e muito eficiente, e tão ágil quanto escrevê-lo. Isso explicaria por que os melhores criptografistas do mundo falharam em desvendar a mensagem. Mas quem produziria um livro assim? O suspeito mais provável é um aventureiro elisabetano chamado Edward Kelly. Edward Kelly veio originalmente da Inglaterra. Ele era o escrivão de sua cidade natal, mas foi demitido por falsificar documentos oficiais. Supostamente, ele teve uma orelha cortada como punição, um fato que escondeu pelo resto da vida com penteados e chapéus. Kelly deixou a Inglaterra no final do século XVI e percorreu as cidades da Europa, fingindo ser um homem culto. Quanto à razão dele ter feito isso, há várias explicações possíveis.
Uma possível explicação é simplesmente dinheiro. O manuscrito Voynich foi comprado pelo imperador Rudolf segundo uma quantia muito grande de dinheiro. Então, se você produzisse um manuscrito desse tamanho de forma rápida e eficiente, teria como conseguir um enorme lucro ao vendê-lo para Rudolf. Rodolfo II tinha numerosos cientistas na sua folha de pagamento, incluindo lunáticos, fraudadores e impostores. Kelly viu uma chance e ofereceu seus serviços ao imperador. Ele era um alquimista que alegou conseguir produzir ouro de materiais comuns. Kelly dizia que conseguia fazer ouro com a ajuda dos seus aparelhos. Para verificar sua habilidade, o imperador Rodolfo inspecionou as ferramentas de Kelly e trancou o alquimista em um quarto. Kelly devia saber que estava sendo observado. É claro que seus misteriosos experimentos alquímicos jamais produziram ouro. E isso não era necessário, porque Kelly contrabandeou uma pequena pepita para o quarto. O imperador ficou obviamente impressionado. Kelly foi contratado. Mas há outras possíveis motivações além de dinheiro. Havia os que diziam que os anjos falavam com eles. Por exemplo, os que falavam palavras místicas. Kelly tinha experiência em tais fenômenos. Em nome de um outro inglês, o matemático John Dee, ele entrou em contato com anjos por algum tempo. É claro que Kelly era a única pessoa na Terra que conhecia a linguagem dos anjos, e dessa forma ele podia ditar as suas palavras para o emocionado John Dee. Kelly usava caracteres especiais que lia em uma mesa mágica. É claro que a língua dos anjos era pura fantasia. Em teoria, a sua colaboração terminou abruptamente quando os anjos disseram para Kelly que ele e Dee deveriam trocar de esposas. No caso Kelly, ele tinha os meios, o motivo, a oportunidade e a personalidade para fraudar isso. Tudo aponta para Edward Kelly como o autor do manuscrito Voynich. Ele já tinha inventado uma linguagem fantasiosa. Com o imperador Rodolfo II, ele tinha uma potência financeira, assim como um comprador garantido dos seus escritos e das suas fórmulas misteriosas. Hoje, pela primeira vez, podemos condenar o farsante do século XVI usando tecnologia moderna. Greg Hodgins, da Universidade do Arizona, recolherá várias amostras do manuscrito Voynich. O manuscrito é escrito em pele de animal, então sua idade pode ser precisamente determinada. Como qualquer material orgânico, o pergaminho pode ser datado pelo método de radiocarbono. O livro nunca foi antes examinado dessa forma. Uma vez que são necessárias amostras relativamente grandes, o teste de radiocarbono foi recusado por muito tempo. Mas agora, pela primeira vez, é possível determinar exatamente quantos anos esse manuscrito misterioso realmente tem. Para garantir a precisão, Greg Hodgins leva 4 amostras de 4 páginas diferentes.
Poucas semanas depois, os resultados do laboratório chegam e eles causam uma grande surpresa em todos. Ali há 4 medições das 4 amostras que faziam parte do manuscrito Voynich. E como vocês podem ver, as datas são muito bem agrupadas. Isso nos dá a ideia de que foi algo criado em um período de tempo relativamente curto. Além disso, por elas serem tão bem agrupadas, podemos tratá-lo como um objeto que foi datado 4 vezes. E isso aumenta a precisão da medição. Então, pelo sentido dessas medições, pela forma que eu entendi, o resultado é esse aqui. Ano de 1400. Então, é 95% certeza que podemos afirmar que a idade do manuscrito vai de 1404 a 1438 d.C. Este resultado é sensacional. Ele subverte todas as hipóteses anteriores sobre a origem do manuscrito. Nem Tepenet nem Roger Bacon poderiam ter sido os autores. Leonardo da Vinci também não, pois nasceu meio século depois. Até Edward Kelly agora tem um bom álibi. Ele viveu 1 século e meio depois. Nenhuma das teorias existentes presumiu o início do século XV como período de criação do manuscrito. Todos os métodos de análise disponíveis hoje foram aplicados ao manuscrito Voynich. Ele foi escrito por volta de 1420. Com essa nova informação, um detalhe no manuscrito ganha um novo significado. Em mais de 200 páginas, repletas de cenários fantásticos, há somente uma representação realista de uma cidade. Uma com torres, muralhas e torreões. As muralhas são desenhadas com as chamadas ameias de cauda de andorinha. Em combinação com a data de origem do manuscrito, essas torres assumem um significado especial. Mais tarde na história, as torres com cauda de andorinha eram comuns em toda a Europa. Mas no início do século XV, elas só existiam no norte da Itália. Durante o período do Renascimento, o norte da Itália foi uma das regiões mais ricas e influentes do mundo ocidental. Este é o contexto histórico da criação do manuscrito. Até agora, a pesquisa sobre o manuscrito Voynich não possuía um ponto histórico de apoio. Ninguém sabia em qual período ou região uma pesquisa podia começar. Agora, isso mudou. Sabemos para onde olhar. Será emocionante ver que outras referências ao manuscrito misterioso serão encontradas nos arquivos entre Milão e Veneza. Ter datado o livro é um grande passo à frente, aumentando as nossas chances de realmente entender o manuscrito Voynich um dia. Por enquanto, o manuscrito Voynich permanece o que tem sido nos últimos 600 anos. É um conjunto de espelhos que refletem a própria imaginação de cada pesquisador, sem nunca permitir que eles vislumbrem seus segredos internos.